A poesia e a música brasileiras surgiram desse conluio de curumins e padres. Quando mais tarde apareceu a modinha, foi guardando ainda certa gravidade de latim de igreja, uma doçura sentimental de sacristia a açucarar-lhe o erotismo, um misticismo de colégio de padre a disfarçar-lhe a lascívia. Cai a tarde, tristonha e serena, em suave, macio langor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. É longa, extensa a lista das ervas e plantas medicinais que os índios conheciam e utilizavam. É uma pena que a cultura brasileira não tenha ficado com esse conhecimento, sabe? Os missionários não perceberam a importância disso, né? Eles poderiam ter aproveitado, se aproximando mais dos pajés e dos curandeiros indígenas, em vez de condená-los simplisticamente. Os índios tinham com os bichos uma relação de verdadeira fraternidade. Essa relação chegava até a ser lírica. Eles domesticavam os bichos e passavam o dia inteiro com eles, principalmente os pássaros. A infância do selvagem foi desde o berço, isto é, desde a rede ou tipóia que fazia às vezes de berço, rodeada de superstições e de medos de animais monstruosos. A tipóia, isto é, o menino carregado às costas da mãe, preso por uma tira de pano, é traço que se perdeu nos costumes brasileiros, mesmo porque só se explicava pela atividade extradoméstica da mãe índia. Vitorioso o complexo da rede, ficou-nos o costume da rede berço, que só agora vai desaparecendo das tradições do norte. Muito nortista ilustre, hoje homem feito, terá sido criado em rede, embalada pela mãe negra. Terá adormecido em pequeno, ouvindo o ranger tristonho do punho da rede. O que nós podemos constatar é que o causador da morte de 300 pessoas de grupo de 400 foi fome. Na verdade, eles morreram de fome. Isso lembra os aspectos impressionantes e dolorosos dos campos de concentração nazista da Alemanha. Infelizmente, nem todos os jesuítas permaneceram fiéis aos ideais dos primeiros missionários. Quando se tornaram donos de homens, resvalaram para o mercantilismo e transformaram as missões em verdadeiros armazéns de exportação, negociando com açúcar e drogas, principalmente com o mate no sul e o cacau no norte. Foi o próprio general dos jesuítas, o padre Arouche, nomeado em 1798 diretor da Aldeia dos Índios, quem acusou jesuítas e franciscanos de estarem casando índios com pretas e pretos e batizando os filhos como escravos. Assim, a gente tem que concluir que também os padres se entregaram às delícias do escravismo e aos prazeres do comércio. Os índios começaram a fugir da segregação, como já vinham fugindo de violências ditas civilizadoras praticadas contra eles nas aldeias dos missionários. E quando o Marquês de Pombal desmontou a possante máquina civilizadora dos jesuítas,
eles ficaram na miséria, sem condições de manter mulheres e filhos. Algo parecido com o que viria a acontecer no século XIX com os escravos depois da abolição, abandonados pelos senhores e jogados como párias nas cidades, sem assistência da igreja nem do Estado. Na falta de base ou apoio econômico, ocorreu a dissolução de muita família cristã de Caboclo. Aumentou a mortalidade infantil, diminuiu a natalidade. O erro do sistema jesuítico de catequese e civilização foi querer impor uma nova moral de família ao indígena sem lançar uma permanente base econômica. Fizeram, portanto, um trabalho artificial. Esse trabalho não resistiu ao ambiente de estufa das missões e concorreu poderosamente para a degradação da raça que pretendeu salvar. Concorreu para despovoar o Brasil de sua própria gente autóctone. Então os escravos fugiam, mas eram novamente capturados e levados ao trabalho excessivo das fazendas e das missões. Ocorreu então o que era de se esperar, não é? Um enorme desperdício de gente, um genocídio. Por isso, o padre Vieira disse essas palavras dolorosas: por mais que sejam os escravos que se fazem, mais são sempre os que morrem. E os portugueses judiavam demais dos índios e isso contribuiu para o despovoamento. Esses castigos ficavam cada vez mais frequentes e mais requintados. Os índios, quando viam os jesuítas se aproximar, eles pensavam que as doenças eram causadas, não sem certa razão, pelos padres, aí queimavam pimenta e sal para esconjurá-los. Não adiantou nada, continuou aquela obra terrível de devastação da raça indígena. De início, o índio suportou bem a escravidão, porque ele trabalhava sem abdicar do seu nomadismo, praticamente sem deixar a floresta. O que é que mandavam ele fazer? Abater árvores, transportar touros para os navios, caçar, pescar, defender os senhores contra ataques dos selvagens inimigos e dos corsários estrangeiros, guiar os colonos pelo Mato Virgem. Quer dizer, ele trabalhava sem perder a sua ligação primária com o meio físico. Mas quando chegou a colonização agrária, aí começou o desenraizamento do indígena. Aí ele foi arrancado do seu meio natural. O missionário quis livrar o índio dessa escravidão do açúcar, do engenho, mas foi para segregá-lo em aldeias, o que era outro modo menos violento e mais sutil de exterminar a raça indígena. Assim a gente pode dizer que o açúcar matou o índio. Os primeiros cronistas foram unânimes em salientar o vigor físico dos nossos indígenas. Bem feitos e bem dispostos, escreveu Gabriel Soares. Ligeiros e firmes nas longas caminhadas a pé,